Então, gente, dentro desse planejamento, dentro desse projeto de pesquisa, tem 3 coisas que são, eu acho, as fundamentais. Se fosse uma festa, eu diria data, número de pessoas e dinheiro, né? Quanto que eu tenho para fazer. Dentro de um projeto de pesquisa, eu diria hipóteses, metodologia e cronograma. Vamos ver o que é cada uma dessas. Em primeiro lugar, hipóteses são aquelas opiniões iniciais que eu tenho sobre aquele assunto. Então, vou fazer sobre lixo eletrônico na escola. Eu vou dar uns chutes, frases, afirmações sobre aquilo. Por exemplo, os alunos da escola não sabem o que é lixo eletrônico. Eu não sei se isso é verdadeiro ou falso, mas eu vou tomar isso como uma hipótese que eu vou tentar ver depois se é verdadeiro ou falso. Outra hipótese. O lixo eletrônico ele é produzido na laboratório de informática. Eu não sei se isso é verdadeiro ou falso, mas eu vou tomar como sendo verdadeiro e vai ser uma hipótese do meu trabalho. Eu já tenho 2. Os alunos e funcionários não têm clareza e outro, o setor que mais descarta é o laboratório de informática. E eu posso continuar falando sobre coisas antes mesmo de eu ter pesquisado, opiniões minhas antes de eu ter pesquisado sobre o assunto que eu escolhi, sobre o meu tema delimitado. Fábio, mas assim, eu nem sei se isso é verdadeiro ou falso, como é que eu posso estar falando disso? Gente, isso vai servir para nos guiar. A nossa pesquisa vai ser tentar descobrir se essa frase ela é verdadeira ou se ela é falsa. Como é que a gente faz? Daí a gente parte para a nossa metodologia. A metodologia é como eu vou saber se eu estou certo ou estou errado. Então vamos pensar o seguinte, a hipótese é alunos e funcionários da escola não têm clareza sobre o que é lixo eletrônico. Como é que eu posso saber se isso é verdadeiro ou falso? Bom, uma coisa básica é perguntar para eles o que eles acham que é lixo eletrônico. Mas também eu vou ter que saber o que é lixo eletrônico. Então eu vou ter que fazer o que para descobrir se é verdadeiro ou falso? Fazer perguntas a essas pessoas e ver se elas acertam a resposta. Qual é a metodologia? Eu vou escrever exatamente isso. Questionário com alunos e funcionários, pesquisa sobre o que é lixo eletrônico. Ah, mas como é que eu vou saber que é lixo eletrônico? A gente pode colocar pesquisa com a professora de biologia. Você pode incluir. Pesquisa onde livros que falam sobre o lixo. Sites que falam sobre o assunto. Todas essas atividades que eu vou fazer para saber se as minhas hipóteses elas estão verdadeiras ou se elas são falsas, entra na minha metodologia. A metodologia é como eu vou saber se eu estou certo ou estou errado. Isso serve até para fazer uma observação sobre as hipóteses. A gente tem que tentar ser específico. Da mesma forma como o tema, a gente tem que tentar ser específico. Se a gente tiver a hipótese, vários alunos gostam de sertanejo universitário. Vários. Quantos são vários? É 1/3? É metade? É 80%? É melhor a gente dizer, a maioria dos alunos gosta de sertanejo universitário. A maioria é metade mais 1. Então eu tenho como dizer se a minha hipótese está verdadeira ou falsa. Agora, vários alunos, eu posso coletar dados, ter várias respostas e não saber responder se a hipótese estava certa ou errada, porque vários. Quantos são vários? Então, a hipótese bem definida vai trazer uma metodologia clara e vai permitir que corresponda à minha pergunta. Agora, eu tenho, além disso, um cronograma. O que é um cronograma? Nota que eu fiquei com várias atividades para serem feitas por causa da metodologia. Metodologia é fazer um questionário, aplicar o questionário, falar com um especialista sobre o que é lixo eletrônico, falar com um funcionário que recolhe o lixo. Essas várias tarefas estão dentro da metodologia. Como que eu vou fazer para saber se eu estou certo ou estou errado? Mas eu vou precisar fazer essas coisas. Em algum dia eu vou precisar fazer o questionário, elaborar o questionário. Outro dia eu vou ter que recolher o questionário. Num dia eu vou ter que fazer uma entrevista com a pessoa da limpeza. Mas para isso eu preciso entrar em contato com ela e eu tenho que agendar quando é que eu vou fazer isso. Então eu tenho várias tarefas para conseguir dar conta da minha metodologia.
O cronograma é o seguinte, eu tenho um exemplo que eu vou colocar ali, eu vou colocar na tela. Então, vocês estão vendo ali. Eu tenho várias tarefas para serem feitas, coisas para serem elaboradas, para serem recolhidos dados. Eu tenho lá também o pôster que vai ter que ser feito, o trabalho que vai ter que ser redigido. É muita coisa, gente. Várias vezes se tenta fazer um trabalho como esse, de iniciação científica, sem fazer um cronograma. E daí aquela correria. Eu tenho que recolher um monte de coisa, eu não sei quando é que eu paro para conversar com meus colegas, eu não sei direito se as hipóteses foram ou não respondidas, e no final das contas eu faço uma correria e não fica o trabalho bom. É mais ou menos como fazer uma festa na correria sem ter me programado. Quando que eu vou comprar os doces? Né? Quando que eu vou convidar as pessoas para elas terem tempo de vir? O cronograma organiza essas atividades, o que eu faço antes e o que eu faço depois, colocando as datas. Eu coloquei ali também uma coluna com responsável, que a gente divide entre as pessoas do nosso grupo quem vai fazer o quê. Porque senão fica assim, né? Ah, a gente tem que fazer isso. Chegou no dia, e aí fulaninho fez? Ah, mas a gente ia fazer, eu não sabia que era eu. Então é melhor dividir tudo. Hipóteses, a minha opinião inicial, que eu não sei se está certo ou errado. Metodologia, como é que eu vou fazer para descobrir se estou certo ou estou errado. E cronograma, quando que eu vou fazer essas atividades para descobrir se eu estava certo ou estava errado. Gente, fazendo isso é o básico da pesquisa. E eu acho que tem como a gente conseguir um bom resultado e a gente se dá conta, então, de que realmente a gente pode pegar a nossa opinião inicial e transformar ela em conhecimento. Uma última dica, gente. Quando forem preencher o cronograma, comecem com a última data. Ah, eu tenho que estar tudo pronto no dia 20 de setembro. Bom, coloque em 20 de setembro, para eu estar pronto para aquilo ali, eu preciso ter feito o cartaz. Ah, mas eu demoro uma semana, então eu tenho que botar uma semana antes. De baixo para cima, do meu prazo final para o meu prazo atual, é que eu consigo ver quanto tempo eu tenho ou não tenho para fazer o que eu me proponho, né? E é claro que o professor sempre vai poder ajudar vocês em cada um desses passos, né?